Olá, sejam bem-vindos ao Tejam Podcast, Judiciário Amazonense ao seu alcance. Você que nos ouve ou nos assiste, nós agradecemos a sua audiência. Eu sou a Vanessa Brito, jornalista. Ao meu lado, na bancada dessa edição, eu tenho o colega Paulo André. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Vanessa? É um prazer estar aqui novamente discutindo sobre o Judiciário. Ambos fazemos parte da equipe de assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça do Amazonas. E nós vamos receber, neste episódio, o juiz Luiz Cláudio Chaves para falar sobre as ações do programa Justiça Restaurativa e sobre o sistema socioeducativo no âmbito do Judiciário Estadual. Seja muito bem-vindo, doutor Luiz Cláudio. Bem-vindo ao nosso Tejam Podcast. Obrigado, Vanessa. Uma satisfação estar aqui com vocês, dialogando sobre os temas que se apresentarem aí. É uma satisfação também contar com a participação do Paulo André, esse craque do nosso jornalismo. Enfim, estamos aí para colaborar com os debates. Seja muito bem-vindo, doutor. Nós vamos começar o nosso programa falando um pouco da sua trajetória, né, um pouco do seu currículo. O juiz Luiz Cláudio Chaves é formado pela Faculdade de Direito do Amazonas, da Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Ingressou na magistratura amazonense em maio de 1998. Foi titular da primeira vara de Humaitá por 7 anos e da segunda vara de Manacapuru por outros 7 anos. Em Manaus, ele foi titular da 4ª Vara de Família, tendo proferido as primeiras decisões do Brasil referente às questões de gênero, além de ter realizado o primeiro casamento homoafetivo do Amazonas. Criou o projeto Justiça Eficaz, em parceria com a UFAM, e depois estendido às demais faculdades de Direito para a realização de mutirões nas varas de família e nos juizados especiais para diminuir o tempo de duração dos processos e aumentar o acesso à justiça dos cidadãos. Foi vencedor do Prêmio Nacional de Direitos Humanos, conferido pela Presidência da República em dezembro de 2008, pelos atendimentos às comunidades ribeirinhas do Amazonas. Foi criador do projeto Audiências Concentradas no Sistema Socioeducativo do Amazonas, que está sendo difundido pelo Conselho Nacional de Justiça e atualmente instalado em 16 tribunais do país e em vias de implantação em mais 8 estados. O magistrado Luiz Cláudio Chaves também é pioneiro na prática da justiça restaurativa na região norte do Brasil e atualmente é coordenador da Central de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Doutor Luiz Cláudio, mais uma vez, seja bem-vindo. Em nome de toda a nossa equipe, eu agradeço por participar do Tejam Podcast. Doutor, vamos dar início à nossa conversa, né? Falando um pouco, conforme o seu currículo, né? O senhor tem 25 anos de experiência na magistratura, né? E hoje é o titular da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas, né? Que é uma unidade judiciária que trata sobre as medidas a serem aplicadas aos adolescentes e jovens envolvidos em alguma prática aí de ato infracional, né? Ou seja, aqueles que infringem a lei, né? Que medidas, segundo a legislação, são aplicáveis a esse público, a esses jovens e esses adolescentes? As medidas, elas basicamente podem ser de meio aberto ou de meio fechado. As de meio fechado são aquelas que têm restrição de liberdade, a internação. E as de meio aberto, a prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, são essas as medidas mais frequentes que são aplicadas aos adolescentes em conflito com a lei. Doutor Luiz Cláudio, para uma parcela da sociedade no Brasil, as medidas socioeducativas aplicadas a jovens infratores são consideradas muito brandas. Mas como o senhor avalia a legislação sobre o tema? Olha, eu queria começar agradecendo pela pergunta, porque me dá a oportunidade de falar para a sociedade em geral o seguinte: a demanda por segurança pública na sociedade é uma demanda legítima que a gente tem que respeitar. Então eu respeito esse sentimento das pessoas. Agora é preciso destacar o seguinte: existem aqueles mitos, aquelas coisas que são difundidas na opinião pública, e o principal deles é que o ECA contribui para a impunidade, que o ECA não... E é o contrário. O ECA, ao invés de contribuir para a impunidade, ele contribui para a responsabilização.
O que ocorre é que o debate sobre a infância e juventude no Brasil, principalmente no aspecto infracional, ele fica muito eclipsado pela questão da redução ou não da maioridade penal. E as pessoas acham que não acontece nada com quem tem menos de 18 anos. E é o inverso. Você que está aí na sua casa, olha até ali para a câmera aí, você que está aí na sua casa, não sei se você sabe, mas no Brasil a responsabilização criminal não começa a partir dos 18 anos, começa a partir dos 12 anos. Então, a partir dos 12 anos de idade, uma pessoa, um adolescente que pratique um ato infracional, dependendo da natureza e da gravidade do ato infracional, esse adolescente pode ser privado de liberdade, pode ficar preso. E quem estabelece isso é o ECA. Qual é a diferença, então? É que dos 12 aos 18 anos incompletos, quem pratica um ato infracional responde por uma justiça especializada, a Justiça da Infância e Juventude. E por que é assim? Porque os adolescentes são pessoas em formação, então elas precisam de uma justiça especializada. Isso é um conceito que começou nos Estados Unidos há mais de 100 anos e que é aplicado no mundo inteiro. Aí às vezes as pessoas dizem assim, mas, poxa, pode votar, o adolescente pode votar e não pode ser... Não, mas mesmo o Código Eleitoral trata o adolescente de maneira diferente. A Constituição Federal nesse aspecto, você veja que o menor de 18 anos, o voto é facultativo, então ele não é obrigado a votar. Então, eu acho assim que acho que a gente tem que atacar os problemas na raiz, porque a sociedade às vezes acha o seguinte: quanto mais gente presa, mais seguro vai estar a sociedade. Pois no Brasil nunca teve tanta gente presa. E eu pergunto a quem é que está aí na sua casa, quem está aí em casa assistindo, você hoje se sente mais seguro do que há 20 anos atrás? Claro que não. O problema da insegurança pública só se agravou no Brasil. Então esse superencarceramento não é solução, mas é a origem do problema. Entendi. Agora, doutor Luiz Cláudio, o senhor acredita que essas medidas socioeducativas que o senhor mencionou, elas têm contribuído para que os jovens eles não venham a cometer mais crimes, esses jovens infratores não venham a cometer mais esses delitos? O Amazonas tem uma contribuição ao Brasil nesse aspecto aí. Por quê? Os nossos índices, o adolescente que cumpre medida em meio fechado, que cumpre medida com restrição de liberdade no Amazonas, só 6% deles voltam. Vejam só, para não ficar nenhuma dúvida, 6% apenas dos adolescentes que cumprem medida em meio fechado no Amazonas voltam para cumprir outra medida, ou seja, voltam para o sistema socioeducativo. Isso é um dado absolutamente expressivo, porque se você fizer o cruzamento com o sistema prisional, e as pesquisas variam muito, qual é o índice de reincidência, por exemplo, do sistema prisional? 70%, 60%, de acordo com a metodologia da pesquisa que é realizada. Então, se o sistema socioeducativo somente 6% voltam, ou seja, é porque 94% foram redirecionados para a sociedade. E é o que exatamente se espera. É quase que um preceito cristão. Não tem aquela passagem bíblica que diz assim, vá e não peque mais? Pois é, o adolescente que cumpre a medida, vá e não infracione mais. Então, é dizer isto, que quando você não... Qual é a contribuição que o judiciário pode dar e deve dar? É não deixar haver superlotação no sistema. Porque quando você permite que o sistema socioeducativo fique superlotado, aquelas condições do sistema prisional se reproduzem no sistema socioeducativo. Então, aquela realidade de rebeliões, aquela realidade de reincidência, que no caso do adolescente chama reiteração, elas se reproduzem. Chefes de facções. Então, coisas que nós não vemos dentro do sistema socioeducativo. Então, a grande contribuição do sistema de justiça, judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia, é isto, tratar de maneira diferente aqueles que são diferentes, entendeu? Então, fazer valer o ECA, fazer valer a lei de execução de medidas socioeducativas, que é a lei do SINASE, os princípios da brevidade, da excepcionalidade, da intervenção mínima. Então, veja, você às vezes fazer cumprir a lei no Brasil é um ato revolucionário. Então, e tem que, eu acho que o magistrado,
ele está disposto, ele não pode se preocupar só em agradar a sociedade. Eu acho que tem que se preocupar em dar a cada um o que é seu, de fazer cumprir a lei, porque essa é a função principal, mesmo sob a incompreensão da sociedade, porque aí você vem e diz, olha, nós estamos firmes aqui, cumprindo o que determina a lei. Eu acho que essa é a função do juiz, e não agradar a opinião pública, porque quando você consegue as duas coisas, ótimo, mas o juiz que começa a decidir com medo da opinião pública, aí você não pode mais prestar um bom serviço para a sociedade. Então, muitas das vezes, nós somos atacados pelos nossos acertos. Doutor, uma das suas atribuições como titular da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas é fazer as vistorias nos centros de ressocialização, né, como Dagmar Feitosa e outros, né? A Vara promove também o projeto Audiências Concentradas nesses locais. Gostaríamos que o senhor explicasse para o público o que são as audiências concentradas. O que ocorre é o seguinte, quando nós, em 2018, quando nós assumimos a Vara de Execução de Medidas Socioeducativas, a realidade do Dagmar é o seguinte, tinha 64 vagas, como ainda tem até hoje, e cerca de 93 adolescentes internados. Sei lá, para quem é bom de matemática aí, 140%, 150% aí da capa. Claro que a superlotação é incompatível com o sistema socioeducativo. Onde entra a superlotação, a socioeducação sai pela outra porta. Vira um mini presídio, como eu falei anteriormente. Então, era preciso enfrentar esta situação. O ECA estabelece que a cada 6 meses, as medidas em atenção aos princípios da brevidade, excepcionalidade, intervenção mínima, você reavalia as medidas. Porque o adolescente tem um tempo máximo de permanência de 3 anos, mas não tem um tempo mínimo. Então, o que determina quando ele vai sair ou não é como ele se comporta lá dentro. Está estudando? Está fazendo os cursos profissionalizantes? Está se comportando bem? Tem ligação com a família? Porque quem cumpre todas essas etapas, e a função pedagógica da medida deve prevalecer sobre a meramente punitiva. Então, o que acontece? Quem cumpre essas etapas, você tem uma margem de segurança que, uma vez modificando aquela medida do meio fechado para o meio aberto, aquele adolescente não vai voltar a praticar ato infracional. E repito, só 6% é o nosso índice aqui de reiteração. Às vezes, as estatísticas variam, às vezes vai de 4%, vai a 6%, mas não tem ultrapassado 6%. Então, acho que é por aí. E nós começamos isso, a enfrentar. E aí tínhamos as dificuldades estruturais. No fórum onde eu trabalho, o que acontece? A vara de conhecimento é do lado da vara de execução. Então, o adolescente chegava para iniciar, ser responsabilizado, e o meu é a porta de saída. Porque o juiz da execução é um juiz que decide sobre se o adolescente vai ou não continuar no centro socioeducativo, se vai ou não sair. Então, veja, chegavam os dois, o adolescente acabou de ser apreendido para iniciar o processo de apuração do ato infracional, e do lado dele, às vezes no mesmo banco, estava o meu, que eu estou decidindo se ele pode ou não sair. Então eu digo, gente, não dá para ser assim. Aí liguei, ainda tinha o problema das escoltas. Um adolescente que está apreendido no centro socioeducativo vinha, a dificuldade para o transporte. Então é uma logística complexa. Então eu digo, poxa, vamos inverter essa lógica. Eu digo, vamos fazer essas audiências lá dentro dos centros socioeducativos. Por quê? Além de facilitar a presença dos familiares, vamos possibilitar a participação também dos adolescentes, junto com as suas famílias, mas dos técnicos dessas unidades de internação que já vão estar lá trabalhando. E nós vamos lá. E nós chegamos a fazer as audiências com esse índice de 150% de ocupação do Dagmar. Eu digo, meu Deus, não dá, tem que diminuir, tem que ver quem é que pode sair, quem é que não pode. E eu não podia fazer isso olhando para um pedaço de papel, que era o que dizia assim, eu tinha que olhar para o adolescente assim, cara a cara, para avaliar aquilo, porque é isso, é olho no olho. E aí começamos. Que a gente chega para fazer uma pauta para a semana inteira, né? Das audiências, aí vem o diretor da unidade no primeiro dia, doutor Luiz Cláudio, os pais dos outros adolescentes estão aí fora. Mas como a audiência não é hoje, amanhã não, eles acham que está tendo alguma espécie de rebelião aqui. Mas por quê? Não, porque juiz, promotor, defensor público, advogado, é rebelião.
Eu disse, não, rapaz. Então faz o seguinte, traz eles para cá que eu vou explicar para uma sala que eu vou inserimos isso no projeto. Então, hoje, nas audiências concentradas, a gente começa recepcionando as famílias junto com os adolescentes, ali lado a lado, sem algemas, sem nada. Sem nada. Nós não vamos avaliar a conduta do adolescente, então os centros são assim. Os familiares são recebidos e nós explicamos o procedimento. Explicamos que estamos reavaliando a medida a cada 3 meses, foi outra criação das audiências concentradas. Quando o ECA fala que é 6. Qual a vantagem de fazer com 3? Porque se o adolescente recebe uma manutenção de medida com 3 meses, ele tem a oportunidade, na próxima, com mais 3, de ter novamente, senão ele teria que esperar 1 ano para ser reavaliado, 6 meses, e a segunda reavaliação com mais 6 meses. Assim não, a cada 3, ele, as primeiras vezes, faltou pouco. Eu digo, rapaz, olha, você tem que se esforçar mais nessa questão dos cursos profissionalizantes. Aí ele faz um novo período lá e cumpre aquilo lá. Então você tem como direcioná-lo no curso do cumprimento da medida, ficando o menos tempo possível. Porque a internação, ela tem que ser vista como exceção. Então só é para ficar ali quem não pode mesmo ser responsabilizado fora. Porque os adolescentes podem ser responsabilizados dentro das unidades ou fora delas, nos CREAs, nas escolas, prestando serviço às comunidades. Doutor, mais recentemente o senhor passou a coordenar o programa Justiça Restaurativa, que também tem foco nesse público mais jovem. O senhor poderia explicar para a gente um pouco mais sobre esse programa, Justiça Restaurativa? A Justiça Restaurativa, vamos lá, é um novo modelo de justiça. Qual é a lógica da justiça no Brasil e não no mundo inteiro? É o seguinte, vamos pegar na parte dos crimes. Qual é a lógica do Estado, do Estado formal de direito? O cidadão vem, pratica uma conduta ilícita, irregular, e para que ele não volte a praticar, portanto, pode ser até com violência essa conduta, aí vem o Estado, através de outra violência, que é a privação de liberdade, e diz, olha, não faça mais essa conduta aí, não roube mais esse celular, não mate, não cometa crime, senão eu, Estado, venho e vou te prender. Aí você, para não ser preso, você não comete mais aquele crime, ok? Essa é de uma maneira assim, genérica, é mais ou menos assim que funciona. O que é a justiça restaurativa? Ele chega, vem o Estado e diz assim, você não deve praticar este crime, não é porque você vai ser preso, é porque isto faz mal a você e faz mal ao outro. Então você enxerga que não deve praticar aquela conduta, não porque você vai ter privação de liberdade, embora tenha no processo tradicional, isso segue, não é dispensado, mas é porque isto faz mal àquela pessoa. Então é por isso que então você coloca frente a frente, por exemplo, nos círculos de conflito, o autor do fato e a vítima para conversar. E começa a vítima falando, por exemplo, o que foi que aconteceu. Diz, olha, agora eu tenho medo de sair na rua, porque eu ia pagar a minha conta de luz, de repente eu senti aquela faca aqui no meu pescoço, na minha costa, ou a arma foi mostrada e tal, e hoje eu sou... Então ali o autor do fato está vendo o que ele fez na vida daquela pessoa, o que resultou na vida daquela pessoa, aquele ato dele. E ele se convence que não deve mais praticar essa conduta. Em linhas gerais, é isso aí. Então, digamos que a justiça restaurativa ela é sublime, porque ela convence as pessoas a fazer o certo, por amor ao certo, a fazer o certo, como deve ser a conduta dessa pessoa. E hoje não há somente esses círculos de conflito, há também os círculos de paz. Por exemplo, violência nas escolas. O que ocorre? Muito da violência nas escolas tem origem no chamado bullying. Então, a justiça restaurativa ela pode ser introduzida nas escolas não somente com uma forma preventiva de lidar com o bullying, mas de nós termos uma chamada gestão restaurativa nas escolas, ou seja, resolver os conflitos escolares com base no diálogo, fazendo as pessoas enxergarem o outro. Eu acho que a nossa sociedade, ainda mais nessa era pós-internet, ela está muito individualista. Então, as pessoas pensando só a si mesmo. E a justiça restaurativa, ela caminha noutra direção, para você se importar com as outras pessoas. Então, é preciso ter este olhar e dizer, olha, não, vamos
reunir aqui as pessoas, vamos conversar e dizer convencer, botar as pessoas para falar. Você pode trazer pessoas da comunidade para falar, professores da instituição. O próprio aluno dizer, olha, isso me incomoda. A forma como eu estou sendo tratado me incomoda. Coloca as pessoas para dialogar através de círculos, através de palestras, de debates. Então, eu acho que isso é que impacta. O primeiro grande impacto é isso. É fazer a pessoa enxergar o outro. Eu acho que essa é a grande coisa, o grande diferencial da justiça restaurativa é fazer as pessoas enxergarem o outro. É uma coisa óbvia, né? Mas no século XXI, nesses tempos de internet, esse individualismo exacerbado, isso me parece. Então, como é que nós vamos fazer? Nós estamos capacitando as chamadas DDZs, em Manaus tem 7. Nós temos 524 escolas em Manaus. Então, nós estamos capacitando os gestores dessas DDZs. Então, já fizemos Zona Leste 1, Zona Leste 2, Zona Norte, já fizemos para a Zona Ribeirinha. Falta chegar nas outras. Até o fim do ano vamos chegar nas 7 DDZs. Pronto, vamos fazer um evento no fim do ano para mostrar esse trabalho que foi feito. E no ano que vem, nós vamos introduzir a prática na primeira escola modelo. Vamos fazer uma escola modelo por zona. Zona Norte, uma escola modelo, Zona Leste, uma escola modelo e tal. E a partir daí, oferecer as ferramentas para que, porque não é uma intervenção, é uma parceria com a CEMED. Então, nós vamos dar as ferramentas para a Secretaria Municipal de Educação implantar nas escolas esse modelo de gestão. Doutor, o senhor tem uma larga experiência, né, como titular de vara de família. Nesse segmento, o senhor já veio realizar audiências públicas para tratar de forma pioneira sobre questões de gênero, né, para embasar suas decisões jurídicas. O senhor, inclusive, foi um dos pioneiros, né, falamos regionalmente, na realização de casamentos homoafetivos. Na sua visão, o que se avançou sobre o tema nos últimos anos no país? Assim, o que aconteceu? Eu assumi a 4ª Vara de Família em 2012. O Supremo Tribunal Federal, você vê como o Brasil, eu vou mencionar aqui, como o Brasil é um desafio, não é? O Brasil não é para amadores. Você tem a principal corte de justiça do Brasil, decide uma coisa. Decide a possibilidade de haver o casamento homoafetivo, ou seja, as pessoas do mesmo sexo poderem casar entre si. O Supremo Tribunal decidiu, gente. Você pensa que está resolvido o problema? Não, não estava. Tem o CNJ, tem que vir o CNJ, que não é um tribunal regulamentar e dizer, porque o que acontecia? Havia cartórios que se negavam a cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal. Que loucura isso! Se negavam a cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então vem o CNJ a regulamentar. Digo, olha, se vocês não cumprirem a decisão do Supremo, que está acima de mim, o CNJ está falando, né? Vocês vão ser punidos. Aí finalmente é que cumpriram. Então o CNJ regulamentou. E após essa regulamentação, eu estava um dia na 4ª Vara de Família trabalhando, me liga a diretora a chefe do 8º ofício do Registro Civil. Doutor Luiz Cláudio, tem um casamento aqui para fazer um afetivo. Entrou em vigor hoje a resolução do CNJ que trata disso e tal. Está bom, mano, eu vou, pode contar comigo. Mas cadê o oficial de paz? Doutor, ele não veio. Deu, sei lá. Mano, eu vou. Pode deixar que eu vou. Fui lá e fiz. O importante é andar sempre para frente, na direção correta. Senão depois tem que voltar para retomar, para ir para a direção correta, né? Eu acho que é por aí. Doutor Luiz Cláudio, nós estamos chegando ao fim, né, do nosso episódio. E para finalizar, nós costumamos fazer uma pergunta mais pessoal para os nossos entrevistados, para que os nossos telespectadores, os nossos ouvintes conheçam um pouco mais do nosso entrevistado. E por isso, eu queria perguntar para o senhor, como é que surgiu o seu interesse pelo direito? E o senhor já pensou em fazer algum outro curso, seguir alguma outra área? Na verdade, eu vou abrir aqui para vocês. Olha, eu nunca imaginei que eu fosse ser juiz de direito. Nunca. Nunca passou pela minha cabeça. Eu sabia o que eu não queria ser. Eu não queria ir para a área de exatas e não queria ir para a área biológica. Isso aí. Eu queria estar na área de humanas. Agora, dentro da área de humanas, sei lá, acho que no primeiro momento eu queria ter sido jornalista, sabe? Eu adoro esse negócio
movimento, sabe? Você vê que as coisas que eu me envolvo no judiciário envolvem sempre movimento, estou em várias coisas e tal. Eu acho que esse é o lado romântico aí do jornalismo da vida, e sim, de estar em contato com muitas coisas e tal. Aí eu fui fazer direito, eu digo, rapaz, bora ver o que dá. Aí eu comecei a advogar, e aí depois veio a oportunidade, fiz o curso, terminei a faculdade, aqui me envolvi em política estudantil no centro acadêmico da Faculdade de Direito, fundamos um movimento de vanguarda universitária que por 3 anos administrou o centro acadêmico da Faculdade de Direito. Então, período assim que sonho e realidade caminhavam juntos, sabe? E eu digo, eu quero isso para minha vida. E eu vou falar aqui para fechar. Tem uma passagem do filme Cinema Paradiso que eu recomendo. Esse filme, assistam. Esse filme, você às vezes lendo um livro, assistindo a um filme, muda a sua vida. E tem esse filme, o Cinema Paradiso. Eu não vou dar spoiler, não, mas só esse pequeno trecho aqui. Ele trata da vida de um garoto que começa desde muito cedo assistindo o filme no cinema, que vai ajudar a pessoa que passava o filme lá, não sei como é o nome dessa profissão que tinha na época e tal, é o Alfredo, e ele atinge a vida inteira dele, chega na adolescência, morar numa cidade pequena, ele tinha que sair dali, e aí ele vai se despedir do Alfredo, lá já o Alfredo velhinho. Aí o Alfredo diz para ele o seguinte, Toto, que era o adolescente que ia partir, disse assim, tudo que você fizer na sua vida, faça com intensidade, ou então não faça. Então é isso, isso mudou a minha vida, porque eu já tinha esse sentimento, mas não tinha verbalizado. Então, tudo aquilo que eu me envolvo, tudo aquilo que eu for fazer, o que for, é com intensidade. Até para errar. Se é para errar, é com intensidade, mas a gente aprende no erro muito mais do que quando acerta. E o importante é evoluir sempre. E eu acho que esse é o caminho. Doutor, só para finalizar, a gente gostaria de agradecer primeiramente mais uma vez a sua presença aqui com a gente no Tejam Podcast e dar uma lembrancinha do nosso programa. Poxa, obrigado. Espero que o senhor goste. Eu vou abrir aqui para mostrar. Para mostrar aqui, olha aqui. Olha aqui, ó. Aí, ó. Espero que o senhor goste, guarde lá como lembrança, use no seu dia a dia, eu vou lá no trabalho, lado, em casa. Vou colocar ao lado das minhas canecas do NASA, olha, que eu tenho no meu gabinete. Muito obrigado. Muito obrigada, a gente deseja todo sucesso aos seus projetos, a sua atuação, né, no programa Justiça Restaurativa, nas audiências, lá no Sistema Socioeducativo também. E também agradecer a presença do Paulo aqui conosco. Muito obrigada, Paulo. Obrigado, Vanessa, telespectadores, internautas, todos que acessarem aqui o podcast. E agradecer a presença do doutor, né? Sempre enriquecedor as suas intervenções. Muito obrigado. Obrigado. E vamos em frente aí, sempre. Sempre. E o Tejam Podcast vai chegando ao fim neste episódio, mas a temporada de 2023 continua. Acesse as nossas redes sociais e o portal do Tribunal de Justiça do Amazonas para saber mais sobre as ações do Poder Judiciário Estadual. E não esqueça, todos os episódios do Tejam Podcast estão disponíveis no canal do Tribunal de Justiça no YouTube e também são exibidos na TV Encontro das Águas. Até o próximo Tejam Podcast, eu aguardo você.